Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui no estudo da Palavra de Deus, Sinais dos Últimos Dias, parte 3. Amém? Se você ainda não viu a parte 1 desse estudo e a parte 2, para que você venha entender o que estamos falando, na parte 3 é necessário que você venha assistindo também a parte 1 e parte 2, para você ficar por dentro do que nós estamos falando. Se você ainda não deixou o seu gostei, o seu like, deixa aí o seu positivo, o seu like, compartilha esse estudo, inscreve-se em nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho em todas as notificações. Amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, família abençoada desta plataforma, meus queridos, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra, por isso que o nome do estudo é Sinais dos Últimos Dias. Jesus ele está voltando e precisamos nos preparar para encontrar com o noivo. Uma noiva, ela não vai para um casamento despreparada, Um noivo também não vai para o altar esperar a sua noiva todo desarrumado, todo desalinhado, nem a noiva vai toda desalinhada para o encontro com o noivo. Assim é a volta de Jesus. O noivo é Jesus e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então nós temos que nos preparar, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, assim como diz Apocalipse. E hoje nós estamos aí na parte 3, desse estudo, desta série que Deus tem colocado em nossos corações. Tem muita coisa boa que Deus tem trazido para nós a respeito deste assunto, Então vamos lá. As verdades bíblicas sobre os acontecimentos futuros e comportamento que as pessoas terão nos últimos dias não podem trazer medo, nem pânico e nem ser motivo para deixarmos de andar e continuar a andar em amor com todos os homens. Exatamente, é isso aí. Os acontecimentos, as verdades bíblicas que estamos tratando aqui, dos comportamentos futuros que os homens, que as pessoas teriam, homem e mulher, não podem trazer medo ou pânico ou que a gente venha se intrigar com as pessoas. Não, nem deixar de andar no amor de Deus. É um fato imutável que a Bíblia afirma sobre o caráter e o comportamento dos homens nesses últimos dias. Aleluia! É inevitável, é imutável o que Deus fala, O caráter de como as pessoas irão se comportar e tudo o que eu tenho visto nos últimos dias é se manifestando tudo aquilo que Deus já vinha alertando através da palavra. Salientar o que estamos estudando, que é escatologia, que do grego vem de duas palavras, escatos, últimos ou últimas coisas, e logos, estudo. Escatologia então significa estudo das últimas coisas ou estudo das coisas futuras. Nossa atenção, amados, deve ser redobrada e blindada pela palavra, para que não sejamos magoados ou feridos por pessoas. O alerta da palavra nos vacina e previne contra atitudes que os homens terão nos últimos dias. É por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Sempre na palavra de Deus nós vamos ver isso. Amados, em 2 Timóteo 3, 1 ao 17, eu quero ler com você, Nós vamos ver, aleluia, esse capítulo, Eu quero ler esse capítulo com vocês e eu quero que você depois medite nele, Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados pelo todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade.
E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovadas quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, veja aqui, que em 2 Timóteo, aonde acabamos de ler, 2 Timóteo 3, 1 ao 17, lista quase 19 atitudes que os homens terão mais notoriamente nos últimos dias, a saber algumas que vamos listar aqui novamente para você rever o que a gente estudou aqui na palavra. Serão arrogantes, orgulhosos, traidores, ingratos, desobedientes aos pais, caluniadores, sem amor para com os bons, amigos dos deleites, cruéis e por aí vai, Diga assim: eu sou bom, aleluia. Então, não se assuste nem se torne carnal. Quando você cair nisso ou estiver diante de homens assim, de pessoas assim, na igreja e fora da igreja. Então, o que fazer? Se mantenha na piedade, na profunda reverência a Deus, no amor, no temor a Deus. Todos os maus, a Bíblia afirma que irão de mal a pior, dito no versículo 13, Mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o que fazer quando estivermos frente a frente com essas pessoas, com essas atitudes? Vamos julgá-las? Não. Vamos criticá-las? Não. Mas vamos permanecer firmes, se mantendo na posição que Deus nos chamou, vigiando e orando. Veja o que Paulo falou para Timóteo, que todos aqueles que seguem a Cristo serão perseguidos, serão odiados. O próprio Jesus disse, vocês seriam odiados por minha causa, Então, todos aqueles que procuram andar honestamente nos últimos dias, todos aqueles que procuram fazer o bem, que procuram estar de lado de pessoas que querem o bem, que querem o bem da nossa cidade, que querem o bem da nossa nação, que querem o bem da humanidade espiritualmente, em todas as áreas, são taxados como loucos, são taxados como qualquer um, São xingados, são zombados, aqueles que querem andar do lado da verdade. Veja essas atitudes, O próprio Deus revelou através de Paulo que seriam mais notórios na vida dos homens e das mulheres. E isso nós temos visto muito, pessoas arrogantes, orgulhosas, traídas umas às outras, ingratos, desobedientes, caluniadores, sem amor com o próximo, sempre querendo se dar bem em cima do próximo, não está nem aí para que o próximo não se coloque no lugar do outro. Então, tudo isso que a Bíblia fala nesse capítulo está acontecendo. Nos últimos dias serão tempos difíceis, os homens serão arrogantes, avarentos, presunçosos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ei, afasta-te dessas pessoas, não se associe com esse tipo de gente. Aleluia, afasta-te. Você que quer morar no céu, não seja convivente com esse tipo de atitudes. Não seja convivente com esse tipo de pessoas, porque elas irão de mal a pior. Se essas pessoas acham que estão se dando bem, elas estão indo de mal a pior a cada dia, espiritualmente, Então, vigie,
ore. Não se una a pessoas assim, mas segundo Paulo, afaste-te, dito no versículo 5. Estejamos alerta às instruções da palavra de Deus para nossa segurança e para nossa vitória nos últimos dias. Aleluia! Se afaste, não apoie pessoas que é contra a palavra de Deus, que tenta o tempo todo destruir a palavra de Deus, que tenta o tempo todo... Meu irmão, se você é cristão, não apoie esses tipos de pessoas que têm o máximo tentado destruir a palavra de Deus. Se você verdadeiramente é um cristão, lute pela sua fé, lute por aquilo que é certo. Este é um sinal dos últimos dias. Pessoas se apostatarão da fé, estarão dentro da igreja, mas afastadas da fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos no último estudo que os que estão fora da igreja estão desviados, não têm a fé do tipo de Deus, não creem em Deus, não acreditam em Deus, estão desviados, estão afastados, mortos espiritualmente. Mas quando Paulo diz, olha, toma cuidado, porque muitos se apostatarão da fé, que com vocês não seja assim. Ele estava falando para a igreja. E muitos nos últimos dias têm se afastado de Deus. Amados, a incredulidade é a ausência de Deus. Então, o que Paulo nos orienta através do Espírito Santo? Se afaste desse tipo de pessoas. Se afaste desse tipo de gente. Não apoie pessoas que não compartilham da mesma fé com você. Não apoie pessoas que compartilhem da mesma fé, dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos. Não se associe com este tipo de pessoa. Isso é um sinal dos últimos tempos. Aleluia! E nós estudando os sinais dos últimos dias para que a gente venha ter vitória, para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar em Deus. É necessário a gente tomar algumas atitudes radicais nos últimos dias. O que Apocalipse diz? Revelação de João, o apóstolo João, de Jesus Cristo para João. Ei, João, fala assim: aquele que quer dar o céu, santifique-se mais ainda, limpe-se mais ainda, mas aquele que não quer, se suje mais ainda, se lambuze mais ainda no mundo. Então, meu querido, santifique-se, afaste dessas pessoas com esse tipo de atitudes, porque senão ela pode te contaminar. Deus abençoe, use bem as palavras, porque palavras têm poder.